Para o ministro dessa noite, pastor Paulo Chagas. Amém, pastor? Pode vir. Ele vai estar nos abençoando hoje com uma palavra vinda dos céus. Esteja preparado para aquilo que Deus vai falar com você, amém? Não deixa que nada venha perturbar, nada venha passar na sua mente. Fica ligada com o Senhor, olhando aqui para frente, ouvindo aquilo que Deus vai falar, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar o homem de Deus. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela vida do pastor Paulo Chagas. Ó Pai, que veio de longe, Senhor, tem estado aqui conosco nesses dias, Pai. Ó Deus, usa ele como o Senhor já tem usado, Pai. Espírito Santo de Deus, fale através do seu servo e use ele. Jesus, graça e paz, igreja. Você pode tomar seu assento, querido. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu vou fazer alguns agradecimentos, porque não tenho a memória do nosso pastor Amadeu. A memória supra-sumo, né? Ele lembra tudo, o nome de todo mundo. Eu fico maravilhado com isso. Então, quero aqui, desde já, agradecer o pastor Amadeu pela honra, o privilégio de poder estar aqui mais uma vez. Nós estávamos de viagem aqui próximo para alguns treinamentos e prover o Senhor passar aqui no Rio para ter esse tempo de comunhão com vocês. Ele, carinhosamente, como eu chamo, a mãe Sneda, nos recebe. Eu digo a Patrícia que eu volto para Pernambuco mimado, né? O amor de vocês nos constrange. Recebi um amor muito grande aqui na tarde de oração. Se você não está vindo, irmão, está perdendo, hein? Tarde de oração aqui, o fogo desce. Ô, glória! Foi uma bênção estar com as meninas, né? Como o apóstolo Paulo diz, muitas delas nós temos como uma mãe, né? Mas ali eu fui amado, o amor de vocês me constrangeu ali naquela tarde de oração. Quero também aqui aproveitar a oportunidade e mandar um beijo para 3 pessoas muito especiais que estão assistindo lá em Pernambuco. Minha esposa Patrícia, a minha primogênita Ana Luísa e a minha caçulinha Daniele, que não vieram dessa vez, mas estão lá. E eu estava morrendo de saudade quando eu vi aqui a apresentação, aquelas fofurinhas aqui dançando, eu lembrei delas. Querido, que bom poder estar aqui e partilhar desse momento especial com vocês. Também sou grato pela vida da pastora Anísia, que tem sido uma bênção para essa igreja. E eu fico muito feliz, sempre sou abençoado quando posso estar acompanhando as lives aqui e ver o que Deus tem feito nesse lugar. 53 anos. Que falar numa data tão especial como essa, um mês inteiro de celebração, são tantas histórias para contar, tantos testemunhos para dar, andar ao lado, ou melhor, andar perto do pastor Amadeu, nos faz andar como criança. Esses dias, conversando com ele, ele disse, é um neófito, Paulo. Eu digo, verdade, pastor. Né? Fomos designados ao ministério há 10 anos atrás. Eu fui, na época, o pastor ordenado mais jovem do meu distrito. Mais perto dele, ficamos como crianças. São tantas bênçãos, irmãos. E cantávamos no carro vindo para cá. Quantas são estendidas, né, pela potente mão, uma a uma. Quantas bênçãos o Senhor fez, está fazendo e irá fazer nesse lugar. Se você pode, mesmo sentadinho onde você está, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, vamos ler nesse momento apenas o verso de número 22. Mateus, capítulo 14, verso de número 22, onde diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O contexto desse texto, irmão, fala que Jesus vem numa sequência de acontecimentos extraordinários.
Mas quando chega esse exato momento, a palavra diz que ele recebe uma triste notícia, que Herodias, com seu plano maligno, logo no início desse capítulo 14, pede a cabeça de João Batista, do profeta João Batista, como prêmio após uma dança. João Batista, esse familiar de Jesus, pessoa próxima a Jesus, primo de Jesus. E essa notícia chega para ele depois de uma tarde exaustiva no seu ministério, aonde as multidões estão cercando Jesus e pedindo mais milagre. Porque estar perto de Jesus é crer que sempre pode acontecer algo melhor, a qualquer momento. Você tem andado com Jesus, eu ando com Ele. E estar com Jesus gera expectativa na gente de milagres, irmão. Então as pessoas, as multidões estavam ao redor dele ali. E as multidões queriam cada vez mais milagres. E naquela tarde teve milagre. Teve multiplicação de pão. E quando o povo estava maravilhado com a multiplicação dos pães, eles decidiram no seu coração fazer com que Jesus saísse do foco para o qual Deus o havia enviado. E ali naquele momento, quando chega essa notícia difícil para Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos. Ele pede que os discípulos vão e atravessem o lago. E ele se isola, fica um momento só para orar. Eu tenho como tema da nossa reflexão hoje, a tempestade tem propósito. Ser usado por Deus para a pessoa que está perto de você, diga a ele, diga a ela aí, a tempestade tem propósito. Irmãos, 53 anos. Nós entramos nesse lugar, vemos tudo o que Deus tem feito aqui, essa maravilha, a grandiosidade de tantas coisas que essa igreja já fez no decorrer desses anos, através da liderança desse homem ímpar. Mas bem verdade que por trás das cortinas muitas tempestades foram enfrentadas para que até aqui pudéssemos chegar. E é exatamente isso que Jesus passou a ensinar aos discípulos. Que a glória das festas, irmão, só é possível, as comemorações só são possíveis porque Deus está conosco nos tempos das adversidades. Quanto maiores são as adversidades na nossa vida, maiores serão os testemunhos. O que desafiou meu coração falar sobre isso? Nós chegamos no primeiro local que fomos visitar na região dos lagos e ali eu vi a primeira história narrada pelo nosso pastor de forma materializada. As pessoas que viveram essas experiências dos humildes começos, falando das grandes tempestades que eles enfrentaram naquela época. Para que nós pudéssemos chegar aqui, para que você pudesse chegar aqui, para que essa igreja pudesse estar aqui. Jesus tem acalmado muitas tempestades, porque Ele é o dono do barco. É interessante, querido, não deixe que a multidão tire o seu foco. A primeira coisa que eu quero que você aplique para a sua vida hoje. Não deixe que as multidões tirem o seu foco. Mateus capítulo 14, verso 23, diz assim: assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Nós gostamos do calor do culto. É uma maravilha estar aqui, uma tarde de oração, tinha mais de 40 mulheres ali, irmão, orando, adorando a Deus. A multidão é agradável, é atraente, é confortável. Nós nos sentimos protegidos quando estamos guardados por muitas pessoas ao nosso redor. Mas o tempo da intimidade com Deus é essencial para que você sobreviva por mais 53. Por mais 40, por mais 10 anos, não tem fé que se sustente, irmão, apenas nos dias de culto, quando aqui o culto está pegando fogo, isso é uma maravilha, mas é na escuridão, no secreto, na solidão,
multidão que você abastece a sua fé. Deus está dizendo a você, não se contenta na multidão. Tem que ter um momento a só com Deus. Eu quero acreditar, irmão, que um homem de 75 anos não sobe um monte apenas por vaidade. Deus está falando para você, Deus está falando para mim, Deus está nos ensinando algo. Aqui é necessário que nós, para manter essa fé que trouxe essa igreja até aqui, que trouxe esse povo até aqui, tenha momentos a sós, não momentos de solidão, mas momentos a sós. Melhor momento, irmão, do nosso relacionamento com Deus não é quando a gente fala. É quando a gente está cansado de falar e aí Deus começa a falar para a gente. Foi como quando ele disse a Josué, não temas, eu sou contigo. Esforça-te, tem bom ânimo, eu sou teu Deus. Eu quero acreditar que Josué estava calado. Aí Deus pôde falar com ele. Jesus precisava reabastecer, ele precisava de um tempo a só para falar com Deus. Eu não sei há quanto tempo você já congrega aqui nessa igreja. Talvez tem pessoas aqui com 40, com 50 anos nesse ministério. Mas está aqui também talvez pessoas com um ano, um mês que adentrou para esse trabalho. É necessário que nós mantenhamos um tempo a só com Deus, para que a fé permaneça viva, para que a fé permaneça acesa e para que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, querido. Segunda coisa que eu quero que você pense comigo: todo lugar de transição tem tempestades, tenha calma. Para que você chegue no outro estágio, para que você vá para o outro nível que Deus tem para você, querido, é necessário tempestade. Pastor, eu não recebo essa palavra. Tempestade não se recebe, ela chega. Tempestade não se pede, ela vem. Ninguém convida a tempestade, irmão. A tempestade, ela vai e acontece. Ninguém está querendo tempestade. Quando Jesus ele dá a ordem aos discípulos para chegar do outro lado, Jesus sabia da tempestade e eles não. Havia, diz os historiadores, uma cultura da época de que havia um fantasma no lago de Tiberíades. Era um fenômeno natural que acontecia quando chegava o verão e os montes eram descongelados, dava um choque térmico quando encontrava o calor do lago e havia pequenos vendavais, tufões dentro daquele lago. E essa era a expectativa deles. Eles tinham medo do que poderia acontecer enquanto Jesus está tranquilo. Quando a gente está desesperado, quando você está descabelada, quando você acha que perdeu o controle de tudo, Jesus está no controle. Ele não sai do trono, ele não se abala, ele não se atinge com tempestade, irmão, porque ele domina a tempestade. Entenda que em períodos de transição, as tempestades são necessárias para que a glória de Deus seja vista. Mateus capítulo 14, verso 24 diz: todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Quantos de nós, irmãos, talvez você, fiel dizimista, está no culto de oração, está sempre participando das atividades da igreja e de repente se levanta aquele vendaval, aquela tempestade. Irmão, em 2 dias eu escutei tanto testemunho que já dá para eu escrever um livro. 2 dias com o pastor Amadeu na região dos Lagos, irmão, quantos testemunhos aquelas irmãs, aqueles irmãos contaram de tantas vitórias que Deus deu em meio às muitas tempestades. Todas as vezes que Deus vai levar o seu povo para outro nível, para outro reavivamento, é necessário tempestade. Eu quero dizer a você, não tema as tempestades que está acontecendo, que irá acontecer, que você passou tempestade, é necessário na passagem, na transição, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu podia dizer a você só vitória, só bênção, só alegria, mas eu quero dizer a você que muitos testemunhos que eu escutei deles, dos patriarcas, foram dias de tempestade, situações difíceis, adversidades, mas interessante, sempre no final eles diziam:
A Deus a glória, a Deus toda a glória. Deus proveu, Deus fez o milagre, Deus operou e assim continuará sendo para a glória do seu nome. A tempestade estava fustigando o barco daqueles homens. Assim quando o apóstolo Paulo está indo fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente está fazendo a vontade de Deus, mas o Senhor permite as tempestades. Eu quero entender, abrindo uma aspas dentro do contexto dos apóstolos, que para que eles pudessem se unir, Deus precisava balançar o barco. Eu não sei como está a tua casa. Eu não sei como está a empresa que você trabalha. Eu não sei como está o teu ministério. Eu não sei como está o teu casamento. Mas às vezes para a gente se unir mais, Deus balança o barco. E quando está tudo bem, irmão, está todo mundo de boa, eles eram pescadores, nadador, pega a visão. Ali está todo mundo passeando, Lago Tiberíades, o barco cheio de pão, porque teve muito pão. Todo mundo de barriga cheia. Aí de repente Deus disse, eu preciso ensinar algo a esses meninos, porque logo cedo eu voltarei para o Pai. E eles ainda não sabem que o Deus que eles servem acalma a tempestade. E eu quero entender, Jesus diz, balança o barco. Não foi ordem do diabo não, irmão, foi ordem de Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e direi do Senhor, Ele é o meu Deus, eu que habito no esconderijo do Altíssimo. Eles andavam com Ele, mas o barco balançou. Ai, pastor, o barco está balançando, Jesus está aí, irmão, fica tranquila. Ai, pastor, na minha casa, Jesus está lá. Ai, pastor, no ministério, no casamento, irmão, você esqueceu. Só toca se Ele der ordem. Só balança o barco se Ele permite. Em Jó, diz assim, antes, Jó 42:2. Antes eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos... Você só vê a Deus se Ele permitir balançar o barco. Ninguém vive só do testemunho dos outros, irmão. Eu aprendi algo, pastor Amadeu, só conta história quem tem história. Se teu barco está balançando, Jesus está te dando história. Se a empresa está balançando, Jesus está te dando história. Se o ministério está sendo balançado, Jesus está te dando testemunho. Você quer viver testemunho dos outros, irmão? Você tem que experimentar o barco balançando. E todo lugar de transição passa por esses momentos de conflito. Eu costumo falar que é interessante que quando o barco está balançando, todo mundo se une. Você já viu? Eu não sei se no Rio é assim, Pernambuco é, viu? Não sei na sua família, a minha é complicada. Quando está tudo bem, é cada um por si. E Jesus por todo mundo. Mas quando adoece um, a tia que não falava com o tio, ai meu Deus, vai visitar. Irmão de mal de irmã, vem de longe para socorrer. E daqui a pouco está todo mundo, você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Daqui a pouco está todo mundo unido dentro do barco, de mão dada, orando. Aquele que não é crente diz, reza por fulana, pastor. E é aquela alegria, daqui a pouco o milagre acontece. Jesus estava unindo eles. Porque um reino dividido não subsistirá. Jesus estava preparando eles, irmãos, para fazer as coisas extraordinárias que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. Ele balança o barco e deixa eles ficarem desesperados. Foi nos meus momentos de desespero, e certa vez, Patrícia disse, menino, toda vez tu repete essa mesma coisa, e eu não posso parar de falar, irmão. Foi quando meu barco foi mais castigado lá no Agreste, Pernambuco, que Deus me deu o pastor Amadeu e a doutora Isneda. Se ele não balança meu barco daquele jeito em 2020, eu jamais teria entrado em contato com eles. Aquilo que parece ser a tua pior derrota, é Deus preparando você para as tuas melhores vitórias. Eu não canso de dizer, Deus enxerga no escuro.
Quando a gente não está vendo nada, para Ele está tudo claro. Ele está enxergando o final. O final das coisas é melhor do que o começo, do que o meio. Jesus está vendo tudo, filho. Jesus está te vendo. Eu quero que a gente pense ainda nessa noite. Não peça a Deus. Melhor, não saia da tempestade. Chama Jesus Cristo, que a tempestade cessa. Nós tendenciamos querer correr. Sim ou não? Quem já passou aqui, barco balançando, tempestade, vendaval, sabe, irmão? Pastor Vadeu conta cada testemunho que eu digo, misericórdia, meu pai. É facada, tiro, perseguição, terremoto, é coisa demais, irmão. Gente que morre, gente que vive, igreja que abre, igreja que fecha, é tanta história. Eu saio daqui incendiado, irmão, quando eu volto para Pernambuco. Mas a verdade é que no momento das tempestades, na maioria dos casos, nós queremos fugir. Nós queremos sair dali. Mas Deus está dizendo a você, se você está passando por tempestades, a tempestade não é para fugir. A tempestade é para chamar Jesus. Eles estão no barquinho. Está tudo feliz, como eu disse a vocês. O cesto está cheio, barriga está cheia. Os milagres aconteceram, o ministério estava bombando. Os 12 incríveis. Fosse hoje, era Adventure, né? A liga, né, dos 12, irmão. E é, irmão? Mas Jesus disse não. A glória é minha, o domínio é meu, a majestade é minha. E a vitória é nossa. Deu uma balançadinha no barco. Mateus 14, de 25 a 27, diz, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, quando os discípulos o viram andando sobre as águas. Ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Nos momentos de adversidade, irmão, a gente acha que amigo é inimigo. Que aquilo que é para ser nosso socorro, é para nossa perdição. Quando você estiver em tensão, onde você estiver com as tuas emoções abaladas, lembra dessa passagem. Muitas vezes Jesus está mandando um socorro e você querendo fugir do socorro. Acalma o teu coração, acalma a tua mente e continua confiando. Jesus não vai deixar você naufragar. No meio da tempestade a gente não morre, irmão. A gente passa, mas chama Jesus. Chama Jesus. Chama Jesus para o teu barco. E de repente Pedro gritando, como se Jesus estivesse tão longe. Jesus, salva-me. Diz a palavra, Jesus estendeu a mão. Jesus está bem pertinho, irmão. Jesus está bem pertinho, irmã. Jesus está bem pertinho de você, querido, bem pertinho. Pastor, está tão difícil. Jesus está bem pertinho, querido. Olha para Ele. Olha para cima. Se ele falasse, Jesus ouvia. Mas ele estava tão desesperado que ele não podia acreditar que Jesus estava ali, estava perto. Eu quero ir para o final da nossa reflexão nessa noite, falando ainda para você. Não peça a Deus o que você não ouve o Espírito Santo falar. Tem tempestade que Deus manda, outras a gente mesmo arruma. Eu não sei você, eu já arrumei tempestade para a minha vida. Manhã dizia não que está viva. Manhã diz assim, quem planta vento, colhe. Irmão, tem coisa que não foi Deus que mandou não, a gente pegou. É que nem gripe, ninguém quer gripe, irmão. A gripe chega, quando você vê, a febre já está. E agora, eles começam a grande discussão dentro do barco. Mateus capítulo 14, versículo de 28 a 30. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu, vem.
E Pedro, deixando o barco, logo andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou. O medo, ele é necessário para a nossa sobrevivência. Mas a falta de fé desagrada a Deus. Eu não sei qual o tamanho da fé que você precisa para que a tua tempestade cesse. Para que você passe esse caminho de transição até aonde Deus deseja que você chegue. Nosso pastor diz que as bênçãos do Senhor já estão preparadas para nós. Mas há um percurso até lá, aonde haverão tempestades. Inevitavelmente. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você assim, no meio dessa tempestade, chama Jesus. Fica no barco. Tem gente que quando dá tempestade já pula logo. Se você pular do barco, você não tem segurança não. Eu vou a parafrasear para não perder a oportunidade. Fica na igreja, benção. Vem para a igreja. Permanece na igreja. É na casa do Senhor que o Senhor visita o seu povo. É quando você se reúne como corpo de Cristo que os milagres extraordinários acontecem. Mas dando tempestade, tem gente que quer meter logo o pé. Quando dá tempestade, tem gente que quer logo abandonar o barco. Se eu ficar, vai afundar. Deus está dizendo para você, é dentro do barco, é na igreja que Deus opera a bênção, que Deus libera a bênção. O Senhor, Ele dá ordem a Pedro e cuida de Pedro no meio da tempestade. Eu quero parafrasear, pensar comigo aqui que havia um forte desejo no coração de Pedro, de dizer assim, se o barco afundar, morre os 11 e eu me saio. Você nunca pensou nisso não, irmão? Todo mundo está ali, Pedro é melhor do que ninguém. Se eu quero ir ao teu encontro, Pedro foi com medo do barco afundar. Pescador experiente, maceteado, como a gente diz em Pernambuco. Pedro sabia que havendo naufrágio, a madeira do barco fere o marinheiro. Você está entendendo o que Deus está dizendo a você? Fica no barco, permanece no barco. Ama estar no barco que Deus te colocou, porque é no barco que Deus faz milagre. Pedro é aquele que, quando viu a tempestade, estava arrumando uma brecha a pular do barco. Marinheiro experiente. Aí Jesus disse, eu preciso ensinar algo a Pedro, vem. E ficou observando. Ah, irmão, Jesus nos vê. Jesus nos vê. Diz os profetas, e os olhos do Senhor estão sobre a terra, como chama? Deus está te vendo, crente. Deus está me vendo. Jesus está contemplando nossos passos. O salmista disse assim, tu sabes, Senhor, quando me sento e quando me levanto. A palavra ainda não chegou na minha boca e tu o sabes. Se a tua tempestade é de ordem coletiva, o vento só para quando todos estiverem no barco. Mateus 14, 32. Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Não ligo mais para esse menino, para o meu filho, para a minha filha. Eu não ligo mais para aquele irmão, não ligo nada. Não. Vou me separar, é divórcio. Não adianta o pastor vir na minha casa. Vou pedir demissão do trabalho. 53 anos, irmão. Só foi possível. Porque quando dava tempestade, todo mundo dentro do... Quando dava tempestade, todo mundo dentro do... Elas são inevitáveis, mas Jesus está. Se você pode, fique de pé. Mateus 14, 32. Assim que ambos entraram no... Pedro estava dizendo, vem cá, cabeção. Pegou Pedro pela mão, que nem menino de sítio no interior de Pernambuco. Vem cá, abençoado. Entra, senta no barco.
Abraça teus irmãos e dá glória a Deus, porque se vocês saíram juntos, vocês chegam juntos. Se começou junto, termina juntos. Deus quer vocês dentro do barco, unidos, em comunhão, porque virão muitos outros aniversários e o nome do Senhor será glorificado. Irmão, em nome de Jesus, eu estava na mesa com o nosso pastor e aquilo não tem preço. Uma senhora, irmã Maria José, que aperreava no banquinho com a mãe de alguém aqui, dizendo: meu pastor, minha filha, que o pastor também ganhou para Jesus. Você pode dar glória a Deus, irmão. E batizou. Aí daqui a pouco chega o pirraia, chega o menininho: pastor! Abraçou o pastor Amadeu e beijou. Disse: neto da irmã, que ele também consagrou ao Senhor. Dê glória a Deus, irmão. Essa aqui é uma história de grandes tempestades que Jesus acalmou. É uma história de grandes milagres que o Senhor deu vitória. Você faz parte disso. Deus tem me dado o privilégio de ver tudo isso. E eu quero convidar você, se você deseja, vir até o altar do Senhor. Não feche uma massagem sem abrir o altar. Pastor, eu estou na tempestade. Jesus está contigo, filho. É noite de festa, de celebração. É um mês de muitas festas. Mas mesmo tendo festa, a tempestade muitas vezes não para. Sou neófito ainda e perto dele eu fico menor ainda. Mas eu já vivi algumas das minhas tempestades. E para a glória de Deus, eu fiquei no barco, eu fiquei com ele, eu não sarguei a mão do meu Deus, eu não deixei minha igreja. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Talvez você entrou aqui com um sentimento, irmão, de divórcio. Talvez você chegou aqui com um sentimento de pedir demissão, de fechar a empresa. Talvez você chegou aqui, talvez até mesmo com um sentimento de morte, dizendo: eu vou dar cabo da minha vida, porque é tanto problema, é tanta luta, é tanta tribulação. E Jesus dizendo: eu estou bem pertinho. Você não viu não? Abre os teus olhos, abre, Espírito Santo, os olhos do teu povo, para que eles vejam. Descortina, Deus amado, os olhos do teu povo, para que eles vejam. Tu estás no barco, estás vendo a travessia, a transição. Não. Sua família não está só, não está abandonada. Teu ministério não está só, não está abandonado. A tua empresa não está só, não está abandonada. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor é nessa casa há 53. E eu vou dizer a você, virão mais 53. E aqui também, aleluia, o Senhor estará. Feche seus olhos, igreja. Ou você é aqueles que vai vir ao altar, ou você vai estar intercedendo onde você está. Se tiverem mais pastores, pastoras que possam me ajudar aqui nesta noite, vamos orar pelo povo de Deus enquanto o ministério de louvor está. Tu balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu.
Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, ele me socorrerá. Pai Santo, Deus querido, cremos, Senhor, que o vento contrário cessou nessa noite. Cremos, Senhor, que as ondas altas pararam. Cremos, Senhor, que aquilo que vinha para nossa destruição, o Senhor deu ordem. Cremos, Senhor, que iremos chegar até o final, até o dia perfeito, até o dia em que o Senhor dirá: entra, bendito, bendita. Oh Deus, cremos que o Senhor está nesse casamento, cremos que o Senhor é nesse ministério, cremos que o Senhor é nesta empresa. Nós cremos pela fé, pela fé, pela fé. Já está tudo preparado. Do outro lado, quando você chegar do outro lado, já está tudo preparado. As coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem, nas pegadas do nosso pastor já está tudo preparado. Resiste, mulher. Resiste, homem de Deus. Resiste, porque está tudo preparado. Jesus já sabe o final. Jesus já contemplou o final. Aleluia, está tudo preparado. Ah, Deus, te agradeço, Pai.
Eu te agradeço, Deus, por essa visitação extraordinária, por falar conosco, por dar resposta à oração do teu povo. Louvado seja, engrandecido seja. A honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu, a majestade é tua. E a vitória é nossa. Em o nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém. Aplauda bem forte a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus, só nos resta agradecer nessa noite, amém? Nós vamos chegar do outro lado, amém? Com toda a nossa casa, com a nossa bênção, com a nossa vitória, amém? Você crê? Estou crendo. Depois dessa palavra, amém? O Senhor já acalmou a tempestade, amém? E o nome do Senhor será glorificado. Que Deus continue usando o pastor Paulo com toda a unção, com toda a autoridade. Glória a Deus. Ele já enxugou nessa noite a todas as nossas lágrimas, amém? Você que derramou as suas lágrimas, o Senhor enxugou nessa noite, amém? Glória a Deus. Pode tomar